Nós só temos uma coisa desajustada no Brasil nesse instante. É o comportamento do Banco Central. Essa é uma coisa desajustada. Em decisão unânime, o Banco Central resolveu ontem manter a Selic em 10,5%, encerrando o ciclo de cortes da Selic que vinha acontecendo. E nesse vídeo eu quero conversar com você sobre os fundamentos técnicos para essa decisão do Banco Central. A gente vai falar também da fala do presidente Lula, que eu comecei esse vídeo aqui, até onde faz sentido a crítica dele, o quanto ela pode ajudar e quanto ela mais atrapalha e o que está por trás dessa crítica do presidente Lula ao Banco Central. Tá bom? Então, meu nome é Thiago Feitosa, você está no canal da T2 Educação. Se você gostar desse vídeo, se inscreve aqui para você não perder nenhum. E se você já é de casa, já conhece os nossos materiais, já pode deixar aí aquele like, aquele comentário, vai ser muito bom a gente interagir. Bom, seguinte, se você me acompanha aqui no YouTube e viu o vídeo que eu postei aqui a semana passada falando sobre a alta do dólar, você não se surpreendeu com a decisão do Copom de ontem de manter a Selic em 10,5%, porque eu expliquei isso semana passada e expliquei o porquê que o Copom muito provavelmente não reduziria a Selic. Tudo bem? Agora, a taxa Selic está alta? Óbvio que está. Eu vou repetir, tá? Porque tem gente que às vezes tem dificuldade de entender. A taxa Selic está alta? Óbvio que está. Ninguém discorda disso. Todo mundo sabe que a Selic está alta. Só que a Selic, ela é um preço. É um preço que reflete uma série de coisas. E em preço é muito complicado a gente querer mexer no preço sem fundamentos. Eu vou te explicar isso. Mais uma vez, a Selic está alta, ninguém discorda disso, a inflação está relativamente controlada, então o Banco Central deveria baixar a Selic, não é? É, mais ou menos. Primeiro, a gente não vive numa bolha, tá? A gente precisa entender o que está acontecendo no mundo. Eu expliquei isso no vídeo do dólar. Os Estados Unidos está com a taxa de juros muito alta e isso dificulta muito a nossa condição de baixar a nossa Selic. Segundo, a gente precisa entender todo o contexto de política fiscal, gastos do governo e credibilidade do governo. E aqui já vai a minha primeira crítica à fala do presidente Lula. Um presidente da República, ele não pode vir a público pensando de uma maneira republicana. Um presidente da República não pode vir a público e dizer que o seu Banco Central está com algum problema. Imagina eu falar assim para você: olha, eu quero que você invista o seu dinheiro na minha empresa. E você confiando em mim, você investe na minha empresa. Depois que você investiu, eu digo assim para você: olha, o meu CFO, o meu gerente financeiro, eu não confio nele. O que você faria? Agora, essa é a minha primeira crítica à fala do presidente Lula. Mas a gente também precisa reconhecer que se tem uma coisa que o presidente Lula sabe fazer, é política. Esse cara, goste você ou não, concorde ou não, apoie ele ou não, o fato é que esse cara é muito político. E o que eu quero dizer com isso é que o presidente Lula sabe que quando ele fala esse tipo de coisa, ele ganha apoio popular, porque as pessoas não conhecem a técnica disso. Sabe por quê? Porque ele elege um inimigo comum, alguém que ele possa bater. A economia não está boa. Então, se a economia não está boa e eu posso culpar alguém, e ao culpar alguém, eu blindo a mim, blindo os meus ministros e digo que é aquele tal daquele presidente bolsonarista que está fazendo tudo isso, eu consigo ganhar apoio popular, principalmente das pessoas que já gostam de mim. Então, o que eu quero que você entenda é que a fala do presidente Lula, em termos republicanos, ela está errada, ela mais atrapalha do que ajuda. Mas se a gente pensar no ganho político, a gente percebe que o Lula ganha bastante ao falar isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, aonde tem um erro em todo o contexto e que, diante disso, o presidente Lula está correto. O presidente Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, ele foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro e fica até o final desse ano, tá? Goste você ou não do Campos Neto, mas o fato é que o presidente do Banco Central não pode, ou ao menos não poderia, estar em um jantar com um governador de estado, até aí tudo bem, como ele esteve com o governador Tarcísio, mas dizer ao governador Tarcísio que estaria à disposição dele para ser ministro da Fazenda. Ele não pode fazer isso. Publicamente? De jeito nenhum. Porque ele representa uma instituição de Estado, ele representa o Banco Central do Brasil. E o que ele fala importa muito. Então, sim, tem um erro do presidente Roberto Campos Neto e que, nesse ponto, o presidente Lula tem razão em criticar. Tudo bem? Agora,
entendendo todo esse discurso, todo o erro do presidente Lula ao falar isso e todo o ganho que ele gera para si do ponto de vista político, entendendo o erro do presidente Roberto Campos Neto em se manifestar publicamente dizendo que apoiaria um adversário político do atual presidente, porque sim, isso não é adequado para o cargo que ele exerce. Eu não estou dizendo que ele não pode amanhã, depois que sair do Banco Central, virar ministro, virar presidente, ele vira o que ele quiser, mas enquanto ele está no cargo, ele precisa vestir esta roupa de presidente do Banco Central e não dar esse tipo de manifestação, porque também não contribui em nada. Fazendo a analogia de eu dizer para você investir na minha empresa, nesse exemplo, é como se o CFO da minha empresa que você investiu, o gerente financeiro da minha empresa, dissesse para o meu concorrente, olha, daqui a pouco eu estou indo aí para trabalhar com você. Percebe os ruídos de comunicação? Então, ponto. Agora, mais uma vez, o presidente Lula, e aí ele diz o seguinte, que a taxa Selic nesse patamar ela é punitiva, e de fato ela dificulta muito o crescimento econômico. Como eu disse, está alto, eu vou te explicar o porquê. Porque ela vai representar o custo primário do capital e as empresas tomam dinheiro emprestado muito perto da Selic, eu digo grandes empresas no mercado de capitais. E existe uma coisa chamada de custo ponderado de capital, que quanto maior for esse crédito, mais os acionistas vão exigir de retorno e fica bem difícil da empresa tomar capital para investir. Por isso que a taxa de juro alta, ela dificulta o crescimento. Isso é verdade, tá? Só que, olha só a situação. A nossa inflação, ela está quase batendo em 4%, tá? O dólar disparou esse mês. O real é a moeda que mais se desvalorizou entre os emergentes. Será que a gente realmente pode baixar a Selic agora? Eu separei aqui uma sequência de coisas que eu quero te mostrar para a gente refletir sobre isso e também para voltar na ideia. O presidente Lula sabe do que ele está falando. Bom, vamos lá, olha só. Eu separei aqui um tweet do próprio presidente Lula. Aliás, primeiro, isso aqui na tela para você, Copom mantém a taxa Selic em 10,5%. Essa é a primeira coisa que eu separei. A gente não vai ler isso, mas no comunicado, o Banco Central disse o seguinte, o comitê monitora com atenção como os desenvolvimentos recentes da política fiscal impactam a política monetária, porque a política fiscal impacta a política monetária, impacta a inflação. E aí, um ponto que, na minha leitura, e aqui é uma opinião direta, o Banco Central foi cirúrgico, porque o comitê unanimamente optou por interromper o ciclo da queda de juros. Primeiro, não é o Roberto Campos Neto quem decide a taxa de juros, é o comitê, é o Copom, e o Copom é composto por 8 diretores e um presidente. Na composição atual, nós temos 4 diretores que foram indicados pelo governo anterior, portanto pelo presidente Bolsonaro. Nós temos 4 diretores que foram indicados pelo presidente Lula e temos o Roberto Campos Neto que foi indicado pelo presidente Bolsonaro também. Por que o Banco Central foi cirúrgico ao decidir unanimamente, seja pela manutenção ou se reduzisse? Porque se nós tivéssemos uma votação do Copom, onde uma ala dos diretores estivesse indo para um lado e outra ala estivesse indo para outra, isso também seria uma sinalização de que parece que a influência política dos diretores e os seus padrinhos políticos estariam influenciando na decisão do Copom. Então, decidir unanimamente nesse momento é muito importante porque sinaliza que a decisão do Banco Central é uma decisão técnica, independente de direita, independente de esquerda, independente de Lula, independente de Bolsonaro. Essa decisão unânime, inclusive, pode custar ao diretor Galípolo, que era um potencial indicado do presidente Lula para assumir o Banco Central ano que vem, pode custar ao Galípolo a não indicação para presidente. Mas aqui fica o reconhecimento porque o Banco Central foi unânime, inclusive os diretores que foram indicados pelo Lula. E eu não estou dizendo que o correto foi não ter baixado a taxa. Não, o correto foi ter decidido unanimamente. Se o Banco Central tivesse decidido, por exemplo, reduzir 0,25, bom seria que essa decisão também fosse unânime, para trazer essa coesão, para dizer assim, para o mercado, para os investidores do mundo. O Banco Central do Brasil é um banco central técnico, não é um banco central dividido por opiniões políticas. Então, tá aqui. Mas vamos lá, eu quero levantar aqui algumas informações e trazer para você algumas coisas a respeito da gestão do presidente Lula, algumas falas dele, a gente vai confrontar algumas coisas.
Só que antes da gente seguir aqui, você precisa entender uma coisa. A Selic, que é a taxa que o Banco Central decide no Copom, é o que nós chamamos de taxa curta. Ela é uma taxa de um dia, das operações que acontecem no mercado interfinanceiro, enfim. O Banco Central, ele decide apenas a taxa curta. Só que toda operação de crédito, ela olha para o futuro. Se você vai num banco tomar dinheiro emprestado para você pagar em 48 meses, você acha que o banco vai usar como referência a Selic de hoje ou você acha que o banco vai tomar como referência a expectativa da taxa de juros para o futuro? Isso é o que a gente chama de juros futuros. É isso. Então, primeira coisa, o Banco Central define a ponta curta da taxa. A longa, ela é definida por expectativas. A Selic está 10,5%. Só que, se nós virmos aqui no site do Tesouro Direto, eu mostrei isso no vídeo de quinta-feira, e a gente olhar, por exemplo, um tesouro pré-fixado que vence em 2031, ele já está pagando 12% ao ano. Já está pagando muito mais do que a Selic, porque a expectativa é essa, e essa taxa vem subindo ao longo do tempo. Se a gente olha os títulos que pagam variação da inflação, é inflação mais 6 e alguma coisa. Eu não sei se você tem dimensão, mas 6, alguma coisa por cento ao ano mais a inflação é muito de juro. E isso aqui não tem a ver com a Selic de hoje, isso aqui tem a ver com a expectativa do futuro. Tá? E aí, se a gente olha, mais uma vez eu vou descer aqui, tá? Preços e taxas, investir, eu vou pegar aqui um tesouro pré-fixado 2031. Esse gráfico que você está vendo aqui é como a taxa desse título vem subindo ao longo dos últimos 30, vou colocar um ano aqui, como a taxa desse título vem subindo no último ano. Expectativa de juros para o futuro, isso independe da Selic, tá bom? Agora, vamos lá, eu quero trazer para você algumas coisas aqui, ó. Primeiro, isso que você está vendo aqui é a projeção da curva de juros para os títulos do Brasil com vencimento em 10 anos, que tem a ver com essa projeção que eu falei. Eu gosto de mostrar esse gráfico porque ele tem uma informação que é muito relevante. Ó. Nessa linha azul clara, ele mostra para a gente qual que era a expectativa há um ano atrás em relação a isso. E aqui embaixo nós temos o vencimento dos títulos. Então aqui nessa ponta, estamos falando de títulos de 10 anos. Então, há um ano atrás, tá? Aqui nesse ponto, se eu olhasse há um ano atrás para os títulos que venceriam dali a 10 anos, a expectativa é que esses títulos estariam sendo negociados a 11%, tá? Muito abaixo da taxa que estava no momento. Ou seja, há um ano atrás, há exato um ano atrás, se a gente olhasse para a expectativa de juros futuros, a expectativa era que os juros caíssem. Quando a gente vem aqui nesse marrom, é há um mês atrás. E olha só, há um mês atrás, nós já tínhamos aqui uma expectativa de elevação de juros para os próximos 10 anos. Essa linha azul é como está hoje. Então perceba a inclinação dessa curva, como que de um mês para cá, como que essa curva aumentou aqui. Isso mostra para a gente a falta de confiança que o mercado tem no Brasil. E quando a gente fala mercado, a gente não está falando de um grupo de pessoas da Faria Lima, a gente está falando de investidores do mundo inteiro. Porque investidores do mundo inteiro estão investindo nos mais variados países, inclusive em países emergentes. E isso me leva a um ponto, tá? Vim aqui no Twitter do presidente Lula e isso aqui me chamou a atenção, aliás, me chamou a atenção pelo comentário do Felipe Pontes, que é alguém que eu recomendo que você siga. O presidente Lula tweetou assim: eu me reuni com presidentes de bancos do mundo todo e eles nunca estiveram tão otimistas no Brasil. Nos tornamos o segundo maior de destino de investimentos no mundo. Nosso país não necessita dessa taxa de juros tão proibitiva de investimento no setor produtivo, disse o Lula e foi tweetado aí pela equipe dele. Veja, diz a galera aí que as pessoas não podem produzir fake news, né? Será que não mesmo? Ou depende de quem produz? Tô brincando com você para dizer o seguinte, o Felipe comentou assim, né? Presidente, poderia apresentar os dados, por favor? Parece que os dados da B3 dizem o contrário. O capital estrangeiro tem saído do Brasil. Brincando aqui, como confio no senhor, quero mostrar esses dados para eles ajustarem. Pode ter cometido um erro na planilha. Então o presidente Lula diz que o Brasil se tornou o segundo maior destino de investimentos do mundo. E aí o Felipe fala aqui dos dados da B3. Eu quero até te mostrar isso. Ó. A gente vem aqui no site da B3, tá? Eu vou mostrar para você a fonte, como você consulta. Aí a gente vem aqui em Market Data em índices, de novo, Market Data ou Market Data, tá? A gente clica aqui em consultas e a gente tem aqui, ó, dados de mercado.
Então a gente vai baixar um Excel, um relatório de dados de mercado. Estou fazendo com você para você entender como você pode pesquisar isso. Isso aqui ele mostra para a gente um histórico, tá? De todas as movimentações. Eu vou dar aqui um converter, eu nem vou formatar isso, não vou criar gráfico. Então tá aqui, tá? Volumes de negociação, mês a mês, isso aqui é bolsa, anos anteriores. A gente vai descendo, acabei de baixar mais uma vez. A gente não vai criar nenhum estudo aprofundado nisso, só quero mostrar para você a fonte dessa informação. Ó, aqui a gente tem a participação dos investidores, e aí que eu tenho aqui, ó, investidor institucional, então tem tudo a participação de cada um deles aqui, não é isso que a gente quer. Aqui mais uma vez, ó, movimentação dos investidores estrangeiros. É isso aqui que a gente quer, e mais uma vez, eu não vou entrar aqui para a gente ficar formatando, tá? Vou só deixar aqui um pouquinho melhor, se quiser depois você baixa, você olha para isso. Movimentação dos investidores estrangeiros em milhões, o que significa que a gente tem que pegar esse número e multiplicar por 1000. E aqui ele mostra pra gente o saldo, tá? E se a gente olhar aqui, ó, 2024, nessa linha, segundo a B3, já saiu 40 bilhões de dólares ou reais? 40 bilhões de reais, tá? Já saiu 42 bilhões de reais de investidores estrangeiros aqui do Brasil, da nossa Bolsa de Valores. Acho que a informação que o presidente Lula deu ali não está assim tão precisa, né? Só que aí eu sei que alguém pode argumentar o seguinte: pera, Thiago, isso que você está falando, você está se referindo ao investimento estrangeiro na conta capital, no investimento no mercado de capitais. Mas existe uma outra coisa que é chamado de investimento estrangeiro direto, que isso é o que importa. E quer saber? Eu concordo em partes com você. Deixa eu te explicar a diferença disso. Olha só. Quando a gente fala do fluxo de capital na Bolsa, a gente está falando da entrada e saída de capital estrangeiro aqui para investir no mercado de capitais, mercado secundário, compra e venda de ações. Ocorre que esse tipo de movimentação, obviamente, é importante, mas o fato é que, como não é um investimento estrutural, a qualquer momento os investidores podem sair, como está acontecendo aqui. Se a gente fala de investimento estrangeiro direto, a gente está falando de investimento que veio para cá, não para ir para a Bolsa, mas para ir para uma empresa, para investir num negócio, para abrir uma fábrica. Esse é um investimento estrangeiro que ele traz mais resultado a longo prazo. E a pergunta é, será que o Brasil é o segundo país assim, tá? Considerando tudo? Aí a gente pode olhar para o fluxo de capital. Então deixa eu fechar isso que a gente já viu, fechar isso que a gente já viu, tá? E isso também que a gente já viu. Tá? Eu trouxe aqui algumas outras informações para que a gente possa olhar daqui a pouco sobre o histórico do governo do presidente Lula. Será que todo esse barulho é técnico, é político? Será que ele não sabe? Será que ele sabe? A gente vai ver nesse gráfico daqui a pouco. Mas se nós virmos aqui, ó, em Trade Economics, tá? Esse site é incrível para você buscar tudo quanto é indicador de economia, tá? A gente pode vir aqui, ó, e indicadores, tá? E aí a gente tem aqui em trade, a gente tem balança de pagamentos, pode falar aqui, ó, sobre fluxo de capital. Esse fluxo de capital envolve o investimento estrangeiro direto, que é esse que eu estava me referindo há pouco. Então, se eu abro aqui, ó, esse aqui é o investimento estrangeiro direto, tá? Sem considerar a bolsa. Se eu coloco aqui o G20, por exemplo, e eu classifico do maior para o menor aqui, a gente vai ver que o Brasil, cadê aqui o presidente Lula, diz que é o segundo maior. Considerando apenas o mês de abril, não parece ser o segundo maior, né, presidente? Está um pouquinho longe, considerando, claro, apenas o mês de abril. Eu não estou olhando aqui uma janela histórica. Eventualmente, numa janela histórica, esse número pode fazer sentido. Só que se a gente vem nesse mesmo gráfico e, ao invés de buscar um investimento estrangeiro direto, que é o que eu acabei de te mostrar, a gente buscar o fluxo de capital, que é esse cara aqui, a gente vai ver, mais uma vez, o fluxo de capital que inclui tudo, que inclui tanto investimento estrangeiro direto quanto investimento no mercado de capitais. E aí a gente vê que o Brasil aqui, ele cai um pouquinho, né? Tá bem baixo, né, presidente? Só que eu posso abrir o Brasil para a gente olhar o histórico, tá? Porque aí a gente consegue olhar para essa parada. Ó, esse gráfico mostra para a gente o histórico do fluxo de capital aqui no Brasil. Tá aí. Desde julho do ano passado, mais tem saído do que entrado. E aqui eu não estou me falando a balança de pagamentos, tá? Estou falando apenas a conta capital e investimento estrangeiro direto. Tudo bem. Se a gente é o segundo, como diz o presidente... Mas vamos lá. Eu trouxe algumas coisas aqui para a gente refletir e olhar para esses dados. Deixa eu só fechar isso aqui, porque, como eu disse, o presidente Lula sabe fazer política.
E ele sabe os efeitos que a taxa Selic tem na economia. Ele já foi presidente desse país 2 vezes. E quando ele era presidente do Brasil, a gente não tinha um Banco Central autônomo. Mas ele não tinha quem culpar, né? Porque o presidente que estava lá era dele, ele podia desligar a qualquer momento. Agora a regra mudou. E aí eu separei aqui algumas informações para a gente olhar, tá? É óbvio que a gente precisa considerar todo o contexto econômico, é óbvio que tem muitas variáveis que mudam, mas eu trouxe algumas variáveis que são importantes para a gente olhar. Por quê? A grande discussão é que a nossa taxa de juro real é alta. E é verdade, a nossa taxa de juro real é alta. A gente viu no site do Tesouro que paga IPCA mais 6 alguma coisa, então esse 6 alguma coisa é a taxa de juro real, ponto. Se a gente quiser simplificar, subtrair a inflação da Selic, a inflação atual com a Selic de agora, é uma maneira simplificada de achar a real, ela não é tão precisa, mas é um bom caminho, tá? A gente vai começar a enxergar algumas coisas. Olha só, eu separei aqui ó, o início do governo Lula 1, fim do Lula 2, portanto, 2003 a 2010. Essa linha verde que você vê na tela é a taxa Selic, que agora está no patamar de 10,5 e já esteve em patamares maiores. Aliás, na época do presidente Lula, ela pouquíssimas vezes esteve abaixo disso. E aí, mais uma vez, é óbvio que a gente precisa considerar todo o contexto econômico. Mas eu trouxe dados para a gente considerar o contexto econômico. Eu vou colocar aqui a nossa taxa de inflação, tá? Essa aqui é a nossa taxa de inflação que apareceu agora. Então, essa linha azul é o nosso IPCA. Então, a diferença de um para o outro é a nossa taxa real, tá? Então, a gente tem aqui, ó, essa seria a diferença. E a boa notícia é que eu consigo plotar essa taxa real aqui direto. Eu mudei. O que você está vendo é a nossa taxa real, mas considerando a inflação do passado. E agora está 6,57, que é alta. Está aqui. Na época do presidente Lula, em pouquíssimas vezes a gente teve uma taxa real abaixo disso. Só que aí a gente precisa levar em consideração outros fatores. Porque, se você viu o vídeo que eu postei aqui a semana passada, eu falei sobre a importância da taxa de juros norte-americana na economia global e, portanto, no Brasil. E aí, se a gente olhar para a inflação de lá, para a taxa de juros de lá, tudo isso vai impactar aqui. Se eu colocar aqui na tela, agora, a taxa de juros dos Estados Unidos, tá? A gente consegue ver o seguinte, deixa eu só tirar a nossa taxa real aqui. Tá? Nós temos aqui a taxa de juros norte-americana, essa linha amarela, tá bom? E nós temos a nossa taxa de juros. E essa diferença é o que a gente chama de diferencial de taxa de juros, e isso importa muito para a gente atrair capital para cá. A gente, com exceção de 2020, a gente não teve um diferencial de taxa de juros tão pequeno assim, embora não seja pequeno, mas olha a diferença daqui para cá e olha só o nosso histórico. Em momento nenhum a gente teve um diferencial pequeno quanto o de agora. Não é pequeno, mas considerando, guardadas as devidas proporções, seria pequeno. Então, por que eu estou trazendo tudo isso? Mais uma vez, porque a gente precisa elevar esse debate da necessidade de reduzir a Selic, que todo mundo sabe que precisa reduzir, para uma leitura um pouco mais técnica, menos apaixonada. Porque se a gente vir aqui no Google, tá? A gente não precisa ir longe, não. Eu vou colocar aqui, ó, o SDBRL. Coloca no Google. A gente está vendo aqui, a gente vai ver a doleta disparando. Olha o que aconteceu com o dólar esse ano. O dólar, o real, perdão, é a moeda que mais se desvalorizou esse ano entre as emergentes. Ele está disputando pau a pau com Turquia, ele está disputando pau a pau com México, com o peso argentino. O peso argentino se desvalorizou menos. Olha a tragédia econômica que a Argentina vem vivendo há alguns anos. A nossa moeda se desvalorizou mais do que a deles. E aí, mais uma vez, vamos olhar o contexto? Vamos. Olha só, eu preparei aqui o resultado das contas públicas ao longo dos anos. Se a gente abre aqui, ó, então, ó, aqui nesse ponto é o ponto zero. Então, a gente, em tese, seria ideal que a gente produzisse superávit. Produzir superávit é esse gráfico estar acima desse ponto zero aqui. Então, lá atrás, no governo do presidente Lula, a circunstância era essa aqui. A gente estava ali produzindo um pouco de superávit, às vezes ficava um pouquinho de déficit, isso acontecia. Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, absolutamente normal, absolutamente do jogo, ok? Então, em circunstâncias macroeconômicas, o cenário do Brasil, à época, era outro. Agora,
veio aqui fim do Lula 2, começamos a crise econômica de 16, olha a situação das nossas contas públicas, esse aqui é o ponto zero. E isso aqui gera dívida, isso aqui diminui credibilidade do país. Se diminui credibilidade do país, investidores do mundo inteiro vão exigir mais. Então não adianta baixar a Selic. Quer baixar a Selic para satisfazer o gosto político do presidente da República? Baixa. Mas sabe o que isso vai acontecer? Não vai produzir efeito prático nenhum. Porque o preço do juro não é só naquilo que o Banco Central decide. O preço do juro tem a ver com a expectativa que o mercado tem para o futuro, porque a decisão que a gente toma hoje é para o futuro. Quando eu pego R$1 milhão e resolvo investir na minha empresa que vai produzir alguma coisa, eu não estou pensando em agora. Eu estou pensando, será que vale a pena eu pegar esse R$1 milhão e investir na empresa que vai produzir alguma coisa? A minha empresa vai ficar pronta daqui a 6 meses, daqui a 1 ano? Será que daqui a 1 ano as pessoas terão poder de compra para consumir o produto que eu quero vender? Esse é o tipo de pergunta que se faz numa tomada de decisão empresarial. Então, a taxa de juros de hoje. Então, o que a gente precisa? Ter essa coesão entre a instituição presidencial, ou seja, o presidente da República tem de estar coeso com o ministro da Fazenda e com o Banco Central. Independente de qual seja a indicação do presidente, independente de qual seja a indicação do diretor do Banco Central, é preciso que haja uma coesão nesse discurso. Porque isso gera menos ruído na economia, isso gera mais confiança, isso gera mais credibilidade. O ministro Haddad disse que só vai se pronunciar a respeito do Copom depois que sair a ata. E o chefe imediato do Banco Central seria o ministro Haddad. Porque nós precisamos ter essa coesão. Isso é bom para o Brasil. Essa briga do presidente vir a público falar mal do seu próprio Banco Central é uma insanidade, não faz o menor sentido. E sim, o presidente da República pode discordar da condução da política monetária, é o papel dele. Mas eu sou dono de empresa, eu não vou ficar aqui falando mal do meu gerente financeiro, não vou. Se eu discordar dele, eu vou ali, chamo, converso, a gente acerta e está tudo certo. É assim que tem de ser. A grande questão é que coloca-se uma briga entre nós contra eles, entre ricos e pobres, mas o fato é que se eu não controlo as minhas contas públicas, se eu não tenho essa coesão, eu gero desconfiança dos investidores do mundo inteiro. E se eu gero desconfiança dos investidores do mundo inteiro, o que nós temos? Saída de capital, como eu provei para você que a gente tem saída de capital, a gente não tem entrada. E se a gente tem saída de capital, sabe o que acontece? Sobe o preço do dólar. E se sobe o preço do dólar, sabe o que acontece? Que fica mais caro produzir qualquer coisa aqui no Brasil. O pãozinho que você come aí na padaria de manhã, ele precisa de trigo. E o Brasil não é autossuficiente em trigo, o que significa que a gente precisa importar. Então, vai ficar mais caro o trigo lá fora, vai ficar mais caro o pão. Vai ficar mais caro o remédio, porque parte dos insumos da indústria farmacêutica vem de fora, preço do dólar subindo, tudo fica mais caro. Então, o fato é o seguinte, quando a gente entra nessa briga política onde o presidente da República fala mal da sua instituição, que é a instituição que teria a função de trazer estabilidade para a moeda, isso é ruim. Quando a gente tem o presidente do Banco Central que eventualmente se oferece para um governador, para que ele seja ministro daquele governador, a gente começa a criar ruídos que geram desconfiança na economia. Então, o que a gente precisa é, sim, da redução da taxa Selic. Só que, para além disso, a gente precisa desta coesão, a gente precisa desta organização para que a gente traga mais credibilidade para as nossas instituições. A gente precisa de uma política fiscal que possa ser cumprida. Enquanto a gente tiver descumprimento de políticas fiscais, enquanto a gente tiver esse desentendimento, onde o chefe do executivo fala mal da autoridade monetária, a gente não vai ter espaço para reduzir a Selic. E sim, assim como você, eu quero que a Selic baixe. Eu quero. Só que enquanto a gente não resolver essas questões políticas, só tem um perdedor nessa história. E esse perdedor é o povo. Esse perdedor sou eu. Esse perdedor é você. Porque no final das contas, é no nosso bolso que a gente sente. A gente sente isso em termos de inflação, a gente sente isso em termos de, obviamente, perda de poder de compra, mas a gente sente isso com perda de emprego, com perda de renda e por aí vai. Então, é isso.
espero sim que a gente tenha condições de reduzir a Selic muito em breve, não é o que parece no curto prazo, infelizmente, para que a gente possa ter uma recuperação econômica, porém uma recuperação que seja duradoura e que seja perene por mais tempo. Não dá para a gente baixar a taxa de juros para promover um voo de galinha. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa aqui o seu comentário. Te vejo no próximo material. Tchau!